Quando eu falando aqui para vocês, para quem está, principalmente para quem está começando no mercado de leilões de imóveis, quando a gente fala assim, é muito bom investir em leilões, vamos investir em leilões de imóveis, você consegue ter grande lucro, é muito seguro. De cara, a pessoa já vem com com três problemas. Ela já pensa três coisas que já limitam a cabeça dela, que é o quê? Uma, não tenho dinheiro para arrematar, mesmo que seja pela metade do preço, que seja um grande negócio, nem a metade do preço eu tenho dinheiro. Então como que eu vou investir? Né? Esse é o primeiro pensamento que bloqueia a cabeça da pessoa. Existem formas de você conseguir entrar nesse mercado mesmo que você tenha zero de dinheiro. Você tem pouco ou você que tem zero, tem como você entrar nesse mercado e investir, né? Começar a fazer suas arrematações. Então eu falei para vocês, por exemplo, que da Laísa, que fez a arrematação usando o FGTS, usando o lance parcelado, teve que desembolsar só uma parcela. Então, às vezes, você tem que desembolsar, leilões da Caixa, por exemplo, tem possibilidade de você ter que desembolsar apenas 5% do valor do imóvel, do seu lance, quer dizer, do imóvel não, do lance. Fora algumas taxas que você precisa pagar, então fica um valor muito baixo. E você pode financiar o resto, né? Não sempre, né? Não é sempre que você consegue isso. Existem situações que você consegue. Além disso, você tem alguns tipos de leilões, algum tipo de venda que você tem ali 90% de desconto, 80% de desconto. Então, um imóvel que vale 100 mil, você pode às vezes comprar por 10 mil, às vezes já vi abaixo disso, 6 mil, 7 mil, 15 mil. Então, é um valor muito baixo que é muito acessível. É um tipo de investimento que é muito acessível. Agora, se você tem zero dinheiro, vamos lá, você não tem nada e quer entrar nesse mercado, também tem possibilidade, que é o que a gente chama de peixe frito. Você está aprendendo, quem está começando a aprender aqui nos leilões, você está aprendendo a pescar. Mas tem muita gente que não quer aprender a pescar. A pessoa só quer comer o peixe frito. Então você aprende a pescar, frita o peixe para a pessoa e só entrega para ela. O que é isso? É você oferecer esse tipo de serviço, de você fazer a arrematação para essa pessoa, esse investidor, e no final das contas, quando tiver o lucro, conseguiu a venda, a pessoa te dá todo o dinheiro, né, para você fazer a arrematação, e no final você cobra, sei lá, 10, 20, 30% do valor do retorno que você teve desse investimento. Entrega para ela o resto. Ainda fica muito interessante para essa pessoa, porque que outro tipo de investimento você tem com retornos aí de 30%, 50%, 100% de lucro e com uma grande segurança, né? Então tem muita gente que tem muito interesse nos leilões, mas não quer ter o trabalho de fazer a arrematação. Então para quem não tem nada, pode começar dessa forma. Pode, inclusive, fazer serviços pontuais, né? Não precisa fazer o serviço inteiro. O serviço completo, ele é melhor porque é mais rentável. Mas você pode fazer um serviço pontual, fazer só análise documental de um leilão, fazer só a parte do desembaraço, né? Enfim, tem várias possibilidades para você, para quem quer entrar nesse mercado. O segundo bloqueio que a pessoa tem, né? A desocupação é muito complicada. Eu não confio na justiça. Eu já escutei muito disso, acho que a principal frase que as pessoas escutam, falam, né? O leigo fala, é isso, né? Tem medo da desocupação. E o processo da desocupação é muito simples, é muito fácil de fazer. Primeiro que a maior parte das desocupações você vai tentar de uma forma amigável. Vai fazer lá, vai conversar com a pessoa, tentar chegar num acordo. A pessoa que consegue pensar de uma forma um pouco mais racional, ela vai perceber que negociar, entrar num acordo é muito melhor do que ela ficar ali batendo o pé e não querendo sair do imóvel. Porque ela vai acabar saindo daquilo ali de qualquer jeito, é muito difícil. A não ser que em alguns casos específicos, né, que a gente aprende a eliminar esses casos quando a gente faz um passo a passo certinho, a gente estuda, tem um conhecimento, né, alguém para te mostrar o caminho certinho, ó, evita esses aqui. Desses casos, um desses exemplos é a pessoa que já mora, por exemplo, há mais de 5 anos no imóvel. A pessoa que mora há mais de 5 anos nesse imóvel, ela pode estar cumprindo o requisito ali de pedir uso capião. Isso é um problema sério, porque o processo de uso capião pode demorar muito tempo na justiça. Pode demorar, às vezes, 5 anos na justiça, 8 anos, e você ter seu dinheiro bloqueado todo esse tempo. E essa pessoa tem grande chance de conseguir. E se ela conseguir no final desse processo, você vai ter seu dinheiro de volta, né? Mas você o seu dinheiro vai ter ficado bloqueado durante todo esse tempo aí. Então, esses casos são péssimos para você como arrematante, né, como investidor, e é uma análise básica a ser feita, que é a análise do ocupante. É você pesquisar o ocupante para eliminar o risco de cair numa situação dessa. Enfim, tem outras
várias análises, são diversas análises que você tem que fazer para você separar aquele conjunto, né, dos leilões que são mais seguros, que têm uma grande probabilidade de você ter um bom resultado. E a justiça, né, tem gente que fala assim, eu não confio na justiça, mas pelo contrário, a justiça está do nosso lado. A justiça está do lado do que é certo. A gente acha que não, né, a gente tem essa falsa impressão, talvez até justificável em algumas situações, mas nos leilões não é. Na verdade, a justiça ela não pode ser conivente com quem deixa de pagar as parcelas do financiamento, né? E aí o banco vai retomar esse imóvel. A justiça não pode ser conivente com quem cria dívidas, outros tipos de dívidas, né? Por exemplo, dívida de condomínio ou qualquer outro tipo de dívida que leva a penhorar o imóvel dela. Por quê? Porque se a justiça for conivente com essas pessoas e falar assim, coitada, ela vai ficar sem moradia, então deixa ela morar lá, mesmo que ela seja inadimplente. Pô, todo mundo vai querer fazer isso, todo mundo vai querer fazer um financiamento, vai querer comprar um imóvel, pagar uma parcela e depois deixar de pagar e ficar morando lá de graça. Imagina, ia ser um colapso aí da sociedade, dos bancos, né? Então a justiça não pode fazer isso. Então a justiça ela está do seu lado e o processo é simples. Mesmo que você tenha que entrar com o processo, você resolve em muito pouco tempo, desde que você faça da forma correta. Se você não fizer da forma correta, aí você pode acabar pecando lá nas peças processuais, nos prazos processuais e pode levar muito tempo para você desenrolar isso aí. Mas mesmo assim, no final, vai ter uma solução. E o terceiro bloqueio mental, né, que quando a gente fala de leilão que a pessoa tem, né, que o leigo tem, é falar, eu não tenho tempo, eu não posso ficar investindo muito tempo nisso, eu tenho o meu trabalho o tempo todo, o meu horário de expediente, então eu não posso ficar... não tenho tempo para poder investir, estudar e prospectar. Isso aí a pessoa... É uma crença limitante, e a gente fala, né? Uma crença que ela diz para ela mesma, mas que não é verdade, porque com os leilões você consegue fazer as pesquisas fora do seu expediente, inclusive no seu próprio expediente, às vezes você tem um tempinho lá, você consegue, meia hora você já é suficiente para você analisar alguns leilões, você pode fazer à noite, você pode fazer final de semana, feriado, não tem problema. Só no dia da arrematação que você precisa estar lá disponível no horário do lance, né? Aí não tem jeito. Mas até nos leilões, né, no momento de dar os lances, tem como você programar em alguns sites, né, de leilões, de leiloeiro, tem como você programar o seu lance. Você pode até pôr o limite máximo lá, deixar o lance automático, caso você não possa participar no momento. Então você vê que não tem essas 3 objeções que a pessoa tem, esses 3 bloqueios mentais, é a pessoa apenas se enganando, fechando a cabeça para as possibilidades. Ó, a Ludmilla aqui falando. Sou médica e já fiz 2 arrematações. Então imagina médico, né? Médico tem que fazer plantão o tempo todo, não tem tempo para nada, né? Plantão atrás de plantão e consegue ter tempo também para fazer arrematação. Então essa questão do tempo, isso é só uma desculpa que quem pensa assim se dá para não querer entrar nesse mercado, para não querer investir um pouco de esforço. E olha só, não é muito tempo que você precisa para poder aprender. Os meus alunos, eles levam mais ou menos 1 mês, no máximo 2, para assistir todas as aulas do meu curso do Método PDV. Só com essas aulas é mais do que suficiente para você fazer grandes arrematações, você fazer da maneira certa. O que leva mais tempo em um investimento de leilão é você procurar os leilões, é você pesquisar, fazer as prospecções. É ali que demanda mais tempo, porque as oportunidades, você precisa esperar a oportunidade aparecer, né? Não é porque você quer agora que vai aparecer uma oportunidade, né? Às vezes não tem na região que você quer. Então você precisa estar sempre olhando. E às vezes, de uma semana para outra, surge a oportunidade e o leilão já acontece logo em seguida. Então você tem que estar sempre, constantemente olhando. Nem que seja um pouquinho por dia. Ou só no final de semana, enfim.